Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por esses dízimos e ofertas. Quero te agradecer por esses recursos que têm chegado aqui à comunidade. Nos ajuda sempre a ter esse entendimento no nosso coração, ó Pai, de sermos pessoas generosas, de sermos pessoas ofertantes, de sermos pessoas, ó Pai, Senhor Deus, que se preocupa com o outro, e pessoas também que têm, ó Pai, Senhor Deus, o entendimento de que aquilo que tem chegado até elas é provisão do Senhor. Por isso é tão bom, ó Pai, Senhor Deus, poder devolver o dízimo, né? Trazer o dízimo aqui na comunidade onde nós congregamos. É tão bom, ó Pai, Senhor Deus, fazer parte disso. Nos ajuda cada vez mais a ter esse coração, ó Pai, Senhor Deus, rendido ao Senhor, aonde não está preso a coisas, não está preso, ó Pai, Senhor Deus, a valores, mas muito pelo contrário, Senhor Deus, está com expectativa e aliançado junto com o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Queria te convidar a abrir sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Eu fico estudando nessas cartas, essas epístolas que Paulo escreveu, e também um pouco da vida de Paulo, e foge muito dessa realidade que a gente vê hoje em alguns lugares onde pregam um evangelho de vitória natural, né? Paulo experimentou algo sobrenatural com o Senhor, algo tão grandioso com Deus, que fez ele narrar que agora a vida para ele, que ele vivia de forma natural, já não tinha nem sentido. E aí eu fico pensando assim, se Paulo fala dessa maneira com relação às coisas naturais e a sua própria vida, se ele relata que a própria vida dele já não tem valor para ele, imagina as outras coisas. E isso é de uma profundidade muito grande, porque ele trabalha essa teologia, esse ensinamento para nós de uma forma muito especial. E eu acho que tem, de certa forma, algumas pessoas que conseguem inverter isso de uma maneira muito estranha também, né? Nesse capítulo 4 aqui mesmo, a gente tem o versículo 13, que fala tudo posso naquele que me fortalece. E essa ideia aqui foi vendida para muitos como se fosse algo assim, agora que eu tenho o Senhor, nada me impede mais. Então agora eu vou ser próspero, eu vou ter todas as coisas que eu quero, eu vou ter todas as coisas que eu preciso. Então as pessoas pegam isso aqui de forma isolada e colocam como isso aqui fosse uma chave de vitória para a vida financeira. E eu vejo de forma bastante diferente. A gente vê muitas vezes esse versículo, né, em carro, chega na porta de uma empresa, tem esse versículo de todo tamanho lá escrito, e a pessoa fica ali com esse sentimento de que essa é a vitória, né? E tem um outro detalhe também que é muito interessante. Tem algumas pessoas que usam dessas passagens bíblicas que remetem ao compromisso com o Senhor apenas por marketing. Certa ocasião, um irmão aqui da igreja foi comprar uma coisa que ele estava precisando, e aí a pessoa entregou para ele um cartãozinho da loja, e no cartãozinho estava esse versículo aqui, tudo posso naquele que me fortalece. Aí o irmão era conversado, ele era comerciante também, começou a conversar bastante com aquele vendedor, e aí perguntou ao vendedor aonde que ele congregava, de qual igreja que ele era, por causa do versículo que estava no cartão. Ele falou, não, isso aqui é marketing, porque quando eu entrego isso aqui para as pessoas, elas acham que eu sou cristão, e normalmente me dão uma preferência, querem comprar comigo. Então, até como marketing, o rapaz assumiu que usava esse versículo da palavra de Deus para talvez seduzir ali os irmãos, né, para que pudessem ter essa identificação com ele e comprar na mão dele. Então, a gente fica sofrendo muitas vezes por causa disso aqui. Agora, quando a gente vai ver a vida de Paulo, é muito pelo contrário, né? Ele não prega essa vida onde o Senhor vai dar todas as coisas materiais que ele precisa, embora o Senhor tenha o suprido de todas as coisas. E muitas vezes nós podemos olhar para a nossa vida também dessa maneira, depois que encontramos ao Senhor. Embora muitas vezes a gente sofre um pouco com coisas que a gente quer, isso traz uma certa ansiedade para a nossa vida, mas, no geral, quando a gente faz uma avaliação, a gente vê que o Senhor supre as nossas necessidades. E isso é maravilhoso demais. Então, Paulo, ele, nesse capítulo 4 aqui, principalmente, ele vai trazer algumas
ideias para nós disso de uma forma muito especial, né? A partir do 4 aí ele fala assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Que a vossa moderação seja conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Eu acho muito interessante essa palavra nesse versículo aí, que é a moderação. Muitas vezes a gente se sente uma pessoa moderada, mas as nossas atitudes, muitas vezes, não dizem que nós somos moderados. Às vezes o nosso desejo desenfreado por alguma coisa reflete uma falta de moderação, uma falta de equilíbrio, uma falta de sabedoria. A gente fica vendo situações que têm acontecido no nosso meio. Eu, particularmente, fico pensando que se as pessoas tivessem tido a oportunidade de parar, talvez 10, 15 minutos para ler um pouquinho da Bíblia e pensassem a respeito dessas coisas, talvez não tivessem feito coisas que estariam trazendo tanta dificuldade para a vida delas. Você imagina uma pessoa que para um carro na rua e começa uma discussão por causa de briga de trânsito, por causa de uma necessidade de passar naquele local, e ele então saca uma arma e mata uma pessoa imediatamente, e ele vai e acaba tendo a sua vida totalmente complicada e a vida das pessoas que estão próximas a ele. Agora, se ele tivesse tido 3 minutos de moderação, se ele tivesse parado para pensar a respeito daquela situação, se ele talvez tivesse tido um pouco de paciência, será que ele teria vivido todas essas situações que ele está vivendo agora? Então, muitas vezes, essa falta de moderação aqui, ela traz consequências muito grandes para a nossa vida. Eu fico pensando na história de Saul também, quando ele desobedece ao Senhor, e Samuel vai e exorta ele, e ele vai então e decide sozinho fazer o sacrifício, como se estivesse agradando ao Senhor, por falta de moderação, por falta de sabedoria. Ele fez alguma coisa que era errada, e ele não se arrependeu daquilo que ele fez, ele estava obstinado por aquilo, ele desobedeceu ao Senhor, e ele vai ali então e faz um holocausto que ele não podia fazer. Ele presta um sacrifício que só um sumo sacerdote poderia fazer. E ele então sofre por causa daquilo. E Samuel fala para ele: você fez sacrifício, mas o Senhor prefere obediência. Então, essa falta de equilíbrio, muitas vezes, na nossa vida, nos leva a ter situações onde a gente fica em situações de apuro, porque a gente não teve o equilíbrio necessário, ou a moderação necessária para que a gente pudesse passar por aquele momento. E essa moderação, se a gente fizer uma avaliação interna, ela pode estar em várias coisas da nossa vida. Às vezes essa moderação nossa, ela também pode ser grande demais, e você fica ali o tempo inteiro pensando em organizar toda a sua vida primeiro, para depois você se voluntariar mais, ou para você ter um compromisso maior com o Senhor. Eu já tenho 30 e alguns anos de cristão, e já vi isso muito na minha vida. Eu já vi muitas pessoas colocando sempre algo para acontecer, para depois ele se envolver mais com o Senhor. Não, quando eu formar na faculdade, eu vou me envolver mais. E aí depois, quase terminando o curso da faculdade, ele casa. Aí ele vai falar assim: não, agora, depois que eu casar, que tiver tudo resolvido, eu vou servir mais ao Senhor, eu vou me envolver. E aí depois, quando ele casa, não, mas agora eu não posso porque eu estou no começo do casamento, tenho que conquistar as minhas coisas. E aí, de repente, a esposa fica grávida. Aí ele fala: agora eu não posso me envolver com as coisas do Senhor porque eu vou ter um filho. E aí, de repente, quando ele assusta, a vida dele passou, e ele está assim: não, daqui a pouco eu vou aposentar, e aí depois que eu aposentar, eu vou ter um tempo de sobra, e eu vou poder me envolver com as coisas do Senhor. Gente, eu já vi isso tantas vezes. Tantas vezes. Não com a mesma pessoa, né, porque eu ainda sou novo. Mas nessas faixas, conversando com várias pessoas, eu já vi isso tantas vezes. E aí talvez a pergunta hoje para nós: essa moderação excessiva de cuidado com as coisas naturais tem te impedido de se envolver mais com o seu Deus? Tem te impedido de trabalhar para o Senhor, de servir ao Senhor, de se envolver de uma forma mais eficiente no reino?
porque eu acredito que todos nós temos um propósito. Todos nós fomos chamados para fazer alguma coisa no corpo do Senhor. Algum serviço Ele tem para nós. Nós não fazemos parte do corpo? Não tem uma célula no corpo natural que não tem uma função. Então, se você faz parte desse corpo, você tem uma função. Você tem um propósito, você tem um chamado. Agora, uma dificuldade grande é que as pessoas sempre ficam querendo que alguém identifique esse chamado em nós, né? Mas eu acho que muitas vezes ele funciona de uma forma muito melhor quando nós buscamos esse chamado em Deus e nos colocamos à disposição dele para fazer aquilo que ele tem para nós de chamado. Então, essa moderação ela precisa ser equilibrada. Nós precisamos de ter essa moderação, nós precisamos de ter esse equilíbrio, mas também não podemos ficar sempre pensando e deixando para fazer as coisas do Senhor depois. E aí depois Paulo na sequência fala, né? Não andeis ansiosos de coisa algumas, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pelas orações e pela súplica e com ações de graça. Paulo dá aqui para a gente uma chave, né? Ele dá para nós aqui uma receita de como lutar com essa ansiedade que muitas vezes nos adoece. Embora deixando claro que essa ansiedade que estava ali diante desse povo era totalmente diferente, eu acho, que da ansiedade que a gente tem hoje, né? Da velocidade das coisas que acontecem nesse tempo que a gente vive, a nossa ansiedade hoje é totalmente diferente dessa daqui, né? Quando você vai pensar que essas pessoas aqui estavam ansiosas porque elas eram perseguidas, tinha uma turma que não queria que essa igreja prosperasse. Tinha uma turma que queria fazer com que essa igreja voltasse à lei. Que ela entendesse Cristo, mas que ela continuasse nos rudimentos da lei, seguindo a lei na sua plenitude. E aí Paulo vai falar, diante de Deus, as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. E é muito interessante essa relação que a gente tem que ter aqui, né? Porque muitas vezes quando você vê que a pessoa não tem um coração voltado para o Senhor, um coração generoso, ela tem dificuldade em ter essas ações de graça. Porque parece que sempre está faltando algo. Sempre está faltando alguma coisa que me impede de ter um relacionamento melhor com o Senhor. E aí, muitas vezes, isso que aparentemente para mim falta, faz com que eu não consiga ter essas ações de graça. Se o dia está muito claro, se o céu está muito azul, se o sol está muito quente, é um motivo para me reclamar e aquilo acaba com o meu dia. Se eu levanto e está frio, é um motivo para me reclamar e aquilo acaba com o meu dia. Se está chuvoso, é um motivo para me reclamar e acaba com o meu dia. Agora, se todas essas coisas pertencem a um propósito do Senhor e uma forma com que Ele criou as coisas, talvez não seria o caso de eu me alegrar com todas essas coisas que o Senhor está promovendo? Quer seja o sol, quer seja o céu azul, quer seja um dia de frio, quer seja um dia chuvoso. Tem dias que são mais difíceis para nós. E se você já não tiver desenvolvido um coração grato, um coração diante do Senhor, nesse dia talvez você não vai conseguir ter ações de graça. Você não vai conseguir agradecer ao Senhor por nada. Mas ele está falando aqui que a gente deve fazer isso porque é uma receita para a gente não andar ansioso. E ele fala que a gente pode orar e que a gente também pode suplicar. A gente pode se apresentar diante desse Deus maravilhoso. E é tão interessante isso porque o livro de Hebreus nos coloca nessa situação tão especial, né? Capítulo 10 de Hebreus, versículo 19, fala que a gente pode entrar confiadamente na presença do Senhor pelo novo e vivo caminho que Cristo conquistou pelo seu corpo, pela sua carne, pelo seu sacrifício. E aí a gente, às vezes, tem que ter essa
essa ideia na nossa cabeça de reflexão, para a gente sair um pouquinho daquele termo, né? Você ora por mim? Você pode orar por mim? Eu agora tenho adotado uma tática, né? Eu quero orar com você. Nós que temos o privilégio de estar na igreja servindo como pastor, né? Então a gente escuta muito isso das pessoas. Você pode orar por mim? Você pode orar por mim? Estou com uma situação assim. E eu agora tenho falado assim, eu queria orar junto com você. E aí, para minha surpresa, muitas pessoas falam que não sabem orar, que não conseguem orar. E aí a gente pode refletir para voltar para aquele momento da ceia que a gente estava conversando aqui agora. Aqueles discípulos estavam vivendo um momento tão maravilhoso da história, ceando com o Senhor, e Ele anunciando algo tão poderoso. Ele estava anunciando aquilo que ia acontecer conosco hoje, que era aquele sangue que Ele ia ali derramar, que ia purificar a nossa vida dos nossos pecados, ia nos dar esse acesso ao Pai. E eles participaram daquilo, e foi maravilhoso, só que naquele momento eles não entenderam. E eu acho que hoje muitas pessoas ainda estão naquela mesa. Eles sabem que o Senhor é poderoso, eles estão vendo o Senhor anunciar tantas coisas boas, mas eles ainda não conseguiram entrar nessa profundidade, eles não conseguiram visualizar que eles agora têm esse privilégio. Aqui nós temos essa outra mesa que vai acontecer agora, e Paulo fala que a partir do momento que eu entendo quem é Cristo, eu já estou sentado com o Senhor nessas regiões celestiais, eu já posso usufruir dessas coisas. Mas eu prefiro, muitas vezes, estar nesse movimento de religiosidade, onde eu tenho um grupo muito legal de pessoas que eu amo, que eu encontro, que é tão bom, mas eu ainda estou numa outra realidade. As pessoas oram por mim, as pessoas é que têm que cuidar de mim, as pessoas é que têm que providenciar as coisas para mim, num pouco assim, diferente daquilo que o Senhor tem para nós. Você talvez remete um pouco para a lei, né? Na lei era assim, o sacerdote fazia tudo por você. Ele se apresentava diante de Deus por você. Ele sacrificava lá por você por causa dos seus pecados. Mas agora não. Nós estamos numa outra realidade. E aí, se você ainda nesse momento tem essa dificuldade de achar que pode orar, de apresentar suas coisas diante do Senhor, eu queria te convidar a ler o livro de Hebreus. Eu fico pensando, né? Hebreus capítulo 12 fala assim: tendo nos rodear tão grande nuvem de testemunha, deixemos-nos todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu fico pensando que esse peso que Paulo fala ali são essas coisas que muitas vezes a gente ainda não entendeu, né? Que ele fala peso e pecado. O pecado a gente já sabe o que é, mas esse peso muitas vezes é essa dificuldade que você tem de se expressar diante do seu Deus, de se apresentar diante do seu Deus. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, ele fala isso: porquanto todo aquele que o reconhece como filho de Deus, lhe é dado o poder de ser filho de Deus. Então, se nós hoje podemos reconhecer o Senhor como nosso Salvador, como o Filho de Deus que veio na terra, que sofreu uma morte de cruz, isso nos dá um privilégio sobremodo maravilhoso. Esse privilégio de podermos ser filhos de Deus. Fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E aí, como que você não consegue ter um relacionamento de conversar com esse Deus que proporcionou para você tão grande salvação? Como você não consegue conversar com Jesus, que se humilhou, se entregou por uma morte de cruz sem ter pecado algum por você? E como você não usufrui do Espírito Santo, que é esse prêmio, que é esse selo que está dentro de nós, colocado pelo próprio Senhor, que nos identifica com Ele? Romanos fala que tanto Jesus quanto o Espírito Santo intercedem por nós. Os dois. Olha que privilégio. Olha que privilégio você ter Jesus, você ter o Espírito Santo intercedendo junto ao Pai por você. Mas você ainda não entendeu que esse relacionamento não é um relacionamento agora mediado por alguém, por um pastor, pela sua mãe que ora muito, pelo pastor Augusto no monte dia de sábado.
por aquele irmão que tem uma expressão, às vezes, de um dom diferenciado dentro da igreja, e todo mundo quer que ele ore, todo mundo quer estar perto dele por causa desse dom que é evidente na vida dele. E você, às vezes, perde esse privilégio de poder se apresentar diante do seu Deus. Então, quando alguém agora te pedir para orar por ele, que for uma pessoa mais próxima, vai desenvolvendo isso, fala assim, eu quero orar junto com você. Que seja 30 segundos, 1 minuto, que seja 1 hora, mas eu quero orar com você junto. Não quero orar por você, eu quero orar junto com você. Quero estar junto com você nessa peleja, nessa batalha, mas eu quero estar junto de você. A gente tem percebido isso aqui na comunidade às quartas-feiras, né? A gente tem passado aqui o dia todo orando, intercedendo por várias questões, pelo Brasil, pelo ministério, pelas famílias, por alguém que está enfermo, e a gente vai passando aí pelos eventos que vão acontecer na igreja durante os dias seguintes, a gente vai aqui intercedendo e orando. Gente, que momento precioso. Que momento precioso. O Rodrigo, o Maurício, tem estado com a gente aqui nos finalzinhos das quartas-feiras, e aí a gente vai aqui, chega alguém, pede uma oração, a gente ora junto, lembra de uma questão que uma pessoa colocou, a gente ora também, e oramos pelas crianças da igreja, citamos nominalmente cada criança, oramos por essas famílias. Que coisa maravilhosa, porque eu faço isso tendo a convicção de que o Senhor está nos escutando, que o Senhor está ali vendo aquilo que nós estamos fazendo, Ele está escutando. Esse é o privilégio de ter um Deus que é vivo. Esse é o privilégio de ter um Deus vivo. Um Deus que ouve, um Deus que fala, um Deus que exorta, fica ali nos colocando na linha quando é necessário. Por quê? Porque Ele está vivo. Ele se importa conosco. E isso é sobremodo excelente. Isso é muito bom. Então aprendam isso, a se apresentar diante do Senhor, com as suas orações, com as suas súplicas e com as suas ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Tem duas coisas na Bíblia que verdadeiramente não dá para você conseguir entendê-las. E toda vez que você tentar entender ou colocar ela num espaço assim onde você consiga segurá-la, você está fazendo ela não ter valor mais. A primeira é o próprio amor de Deus. Todas as vezes que a gente começa a colocar o amor de Deus numa circunstância que é para nosso entendimento, a gente está errando contra Deus. Porque, normalmente, todas as vezes que acontece alguma coisa que a gente fica ali pensando que não foi da forma que a gente queria, a gente chega e fala assim, mas Deus não me ama, porque Ele não me deu tal coisa. Deus não me ama porque a coisa não aconteceu da forma que eu queria, ou da forma que eu pensei, da forma que eu estava desejando. E aí você pega isso e está falando com Deus assim, você não é amor. Porque se você não me ama, você não é amor. Agora, eu faço muito esse exercício com os meus meninos, né? Quando eles eram mais novos, eles brigavam muito. Eles tinham muita dificuldade um com o outro, e às vezes um falava para o outro assim, eu não queria ser seu irmão. Aí eu sempre tinha esse exercício de falar com eles assim, agora que vocês chegaram a essa brilhante conclusão de que Deus erra, eu queria que cada um entrasse no seu quarto e fosse orar. E falar com Deus por que ele errou. Aí eles olhavam para mim e falavam, pai, mas Deus não erra. Eu falava, então como é que você pode falar que você nasceu na família errada se foi Ele que colocou você nessa família? Você está falando que Ele não erra, mas está falando que você está na família errada? Tem alguma coisa aí, eu sei que está errado então. Então é eu que estou errado. Aí eles entendiam que estava errado, pediam perdão um para o outro e passavam para a próxima fase. E aí iam brigar de novo só no final da tarde. Ficava um tempo ali de paz. Mas essa é uma questão assim que a gente fica, quando algo sai daquilo que a gente imaginava, daquilo que a gente já tinha planejado, a gente costuma querer colocar isso na conta do Senhor. Não, porque Deus não me ama. Deus ama mais o outro irmão, porque o outro irmão muitas vezes está bem sucedido. E o amor de Deus está vinculado à pessoa ser bem sucedida ou não? É isso? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Então eu não consigo, e nem quero, e Deus vai me ajudar, que eu nunca vou tentar colocar o amor de Deus numa caixinha ou numa fórmula. E a outra coisa que eu não entendo é essa paz que excede todo entendimento.
a gente tem que buscar por essa paz, porque ela vai ser uma coisa que vai fazer com que a gente viva algo diferente em situações adversas. Ele está falando aqui, e a paz de Deus que excede todo entendimento, não adianta você querer ficar entendendo essa paz, você tem que buscar e querer essa paz. É diferente. A gente, quando vai lá para o Evangelho de João, 14, 27, deixa eu ver se eu estou certo. João 14, 27. Ele fala isso. Jesus falando, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Sabe qual que é a dificuldade, às vezes, da gente falar que não está tendo paz? Porque a paz que a gente está querendo é uma paz que o mundo oferece. É uma paz baseada em coisas. E o Senhor está falando que Ele dá uma paz que o mundo não dá. Tem uma falsa paz que as pessoas correm atrás dela o tempo inteiro. Uma segurança no trabalho, uma segurança, às vezes, no seu recurso bancário, daquilo que você tem de reserva. Uma segurança, às vezes, quando você olha para você e fala assim, não, eu estou sadio, né? Você olha assim e fala, não, eu estou bem demais. E aí, muitas vezes, quando você faz um exame, né? O pastor Luiz Carlos falou isso hoje cedo aqui, e semana passada teve um irmão aqui que deu um testemunho falando sobre isso. Ele achava que estava muito bem, foi fazer um exame de rotina para poder subir a montanha dos legendários, e aí, quando foi ver, as vezes do coração dele estava quase tudo entupido, ele estava correndo o risco de morrer de uma hora para outra, assim, porque estava tudo complicado aqui o coração dele, teve que fazer um stent muito rápido para ele não poder morrer. Então, tem uma paz, uma falsa paz que o mundo, às vezes, até consegue te dar. Quando você está sem necessidade alguma ali, às vezes, material, você parece que está em paz. Mas ele está falando aqui que tem uma paz que excede todo entendimento. Eu acho que é essa paz que a gente tem em meio às guerras. É essa paz que a gente tem que ter quando as coisas não estão da forma que a gente queria. É a paz que a gente tem que ter quando a gente está orando por uma situação que a gente ainda não viu ela resolvida. É a paz que a gente tem que ter quando a gente está orando por um ente querido para ele se converter, mas a gente está vendo que as coisas não acontecem. Mas essa paz tem que ser algo tão profundo no nosso coração, ela tem que trazer para a gente essa convicção de esperança. Porque ela, na verdade, excede nosso entendimento. Então, a gente tem que buscar ver, né? Não é negar a circunstância, mas é dever depois. Teve uma situação que onde a gente estava conversando sobre uma coisa e orando, e era uma situação mais complicada, e eu tive o privilégio de escutar isso do pastor Neif, né? Tem hora que eu fico querendo escrever umas frases assim que ele fala, que são muito interessantes, eu fico impressionado, é muito bom conviver do lado dele. Ele falou, a gente precisa de ter um pouco de calma, porque a gente está olhando aqui e só está vendo a curva, mas o Senhor já viu depois da curva. Essa paz de ter essa confiança de que o Senhor está depois da curva, excede o entendimento. Isso é maravilhoso demais. Essa segurança de que o Senhor está depois da curva. Ele está lá. Ele já conhece a estrada, ele já conhece o caminho. E o melhor, ele não só está lá, como ele também está me esperando e esperando você. Isso é maravilhoso demais. E aí depois Paulo vai caminhar aqui mais um pouquinho, ele fala, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E aí ele vai aumentar bastante aqui a responsabilidade. Ele fala assim, e o que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Eu vejo Paulo colocando para a gente aqui um desafio grande, né? Você hoje pode fazer isso. Você pode chegar para as pessoas que estão à sua volta e falar assim, pode andar do jeito que eu estou andando. Pode falar o que eu estou falando. Pode viver do jeito que eu estou vivendo. Porque isso vai agradar ao Senhor. Eu já vi muitas pessoas falarem isso. Mas as atitudes dela estavam mostrando outra coisa. Eu já tive algumas situações de aconselhamento de casal, onde você ia conversar com o marido ali e ele chorava diante da gente, falando o quanto ele amava aquela esposa,
prestes, às vezes, a se separar, porque a situação estava muito grave. E o discurso dele, a fala dele ali, era de que alguém que amava de verdade. Ele estava conseguindo mostrar aquilo com a voz dele, com aquele olhar, às vezes até chorando. Só que para a esposa, as atitudes falavam muito, mas muito mais alto do que aquelas palavras. Ela não conseguia ver nada naquelas palavras, porque ela estava vendo as atitudes. E também já vivenciamos isso de forma ao contrário, da mulher chegar e falar que aquele homem era o homem da vida dela, o homem que ela amava, que ela queria viver a vida inteira com ele. E o homem, da mesma forma, olhar e falar, mas as suas atitudes não estão falando isso, não. As suas atitudes estão falando tão alto que eu não consigo nem escutar a sua voz. E Paulo aqui ele está falando que é para a gente olhar para as atitudes dele e praticá-las. E a gente tem que ter esse esforço na nossa vida de poder chegar para as pessoas que estão ao nosso redor e falar para elas, faça o que eu estou fazendo. Pode viver da forma que eu estou vivendo. Pode ter a esperança que eu estou esperando. Pode crer naquilo que eu estou crendo. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Esse é um desafio para mim e para você, hoje. Um desafio. Um desafio. Para que a gente possa viver dessa maneira. Para que a gente possa falar para o outro, olha para mim, escuta o que eu estou falando, olha para a minha atitude, olha da forma com a qual eu estou andando, porque isso vai ser bom, isso vai ser segurança para você. Isso é uma coisa que a gente precisa muito hoje. E aí depois ele vai caminhar mais um pouquinho aqui, no versículo 10 ele vai falar, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, mais uma vez, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas vos faltava a oportunidade. Eu digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. E aí eu acho que é a forma certa da gente pensar a respeito desse tudo posso naquele que me fortalece. Paulo era um homem que ele tinha tudo. Ele era uma pessoa de uma moral, de um cargo religioso muito importante. Ele tinha estudado aos pés de Gamaliel, era um homem que conhecia muito da lei, que tinha estudado praticamente a sua vida inteira, e ele se levanta contra essa igreja que surge, contra essa seita que falava de um galileu que tinha morrido, que era um profeta, que fez alguns milagres, e que agora as pessoas estavam ali falando que a lei já não tinha mais sentido por causa desse Jesus, e ele se levanta para defender a lei. E ele então sai ali, depois de já ter feito isso com outras pessoas, ele sai mais uma vez com cartas para prender mais cristãos. Com toda a autoridade daquela época, ele sai para fazer isso. E no meio do caminho, Paulo perde toda a sua autoridade. Paulo perde o seu nome. Paulo perde a sua reputação ali, de forma momentânea. Para ele que estava acostumado a ter homens, as suas ordens, né? Pessoas que andavam com ele para cumprir aquilo que estava sendo determinado ali pelo sacerdote, ele então passa a ser uma pessoa agora que já não tem mais nada, que agora está dependendo de oferta dos irmãos. E ele fala em alguns momentos que ele nunca quis ser peso para ninguém, porque ele estava dando de graça aquilo que ele recebeu de graça, que é o Evangelho. Mas ele aqui, nessa passagem, ele relata muito bem o que foi a vida dele. Um homem que possivelmente estava acostumado àqueles banquetes daquelas pessoas importantes, às celebrações. E aí depois ele passa por momentos onde ele foi apedrejado, onde ele foi perseguido para ser morto, onde agora aquelas pessoas também tinham ele como um inimigo. Aquelas autoridades agora passam a reconhecê-lo como um inimigo.
E ele vai e fala que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Que desafio, hein, irmãos? Talvez hoje, se eu falar isso com você, você vai falar comigo, não, minha vida está toda tranquila, está ótimo, estou contente demais. Agora, porventura, se tem alguém aqui que está com alguma falta, com alguma dificuldade, com um ente querido, com uma dor no coração, poder ter essa autoridade de falar assim, não, eu estou contente. Está difícil. Eu estou no meio de uma luta, mas eu estou feliz. É um desafio. É um desafio. Mas é uma proposta sobremodo excelente. E aqui a gente vai ver nesse João 3,16 aqui, nessa conversa com Nicodemos, este amor que alcançou Paulo e essa obra tão maravilhosa de Jesus. João 3,16 talvez seja o versículo mais conhecido aí pelos cristãos do mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso foi o próprio Jesus que falou com Nicodemos, e aí ele vai falar no 17 também na sequência. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, se você está passando por um momento de luta, de dificuldade, pode ficar tranquilo. O Senhor não tenta ninguém, Ele prova. E aí, nós sabemos que agora a gente já tem um recurso para passar por essa provação, que é o Espírito Santo de Deus. Ele prova. E Ele também aprova. E Ele não deu o Filho dele para que nos julgasse. Ele deu o Filho dele para que nós pudéssemos ter salvação. Então eu queria encerrar essa palavra com a gente orando a respeito desse desafio, de que as pessoas possam não somente ver o Senhor em nós, que já é maravilhoso demais, já é uma grande bênção, mas que as pessoas também tenham o desejo de falar que querem viver como a gente está vivendo. Mas eu queria que hoje você fizesse uma meditação a respeito disso, para que você não fique esperando que as pessoas vão querer viver isso na sua vida quando você conquistar aquilo que você acha que tem que conquistar, ou aquilo que você acha que tem que ter, ou que as pessoas vão te respeitar por aquilo que você possui, por aquilo que você muitas vezes pode aparentar ter. Não. Que você tenha esse estímulo hoje para poder mostrar para as pessoas que você entendeu essa obra da cruz e que hoje o mais importante para a sua vida, antes de qualquer coisa, é esse Deus, é esse Jesus tão maravilhoso. Senhor, quero te agradecer por essa herança que o Senhor nos deu, que é a palavra do Senhor. Esse compilado aqui de escritos, de livros, de histórias reais, que nos fazem, ó Pai, Senhor Deus, ter uma convicção de esperança tão grande. Em breve, Senhor, estaremos com o Senhor, celebrando aquele dia glorioso, onde o Senhor prometeu que no reino do seu Pai tomaríamos com o Senhor essa ceia. O Senhor ia tomar esse cálice de novo. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Nos ajuda aqui, Pai, como Paulo disse aqui, com toda a autoridade, que é para que aquelas pessoas que estavam ao lado dele pudessem viver aquilo que ele estava vivendo, falar aquilo que ele estava falando, crer naquilo que ele estava crendo. Que confiança maravilhosa. Nos ajuda aqui também, ó Pai, Senhor Deus, não deixa com que a gente tenha um discurso de palavras, mas a gente não tenha atitude condizente, ó Pai, Senhor Deus, com este amor, atitudes, ó Pai, Senhor Deus, iguais às que Jesus teve. Nos ajuda a fazer com que as nossas atitudes e as nossas palavras andem juntas e causem impacto onde a gente chegar, Senhor. Aquece o coração daquele, ó Pai, Senhor Deus, que precisa
de uma experiência ainda maior com o Senhor, mais intimidade. Leva, Pai Senhor Deus, nos leva para aquele lugar de segurança junto a Ti. Nos ajuda a desenvolver aquele lugar secreto onde nós temos liberdade de nos apresentar diante do Senhor, com súplicas, com orações, com ações de graça. Nos ajuda, Pai, a ter esse relacionamento que o Senhor mesmo deseja conosco. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus.